Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente tem uma lista de afazeres e a utiliza para se concentrar em concluir as suas tarefas. Se você ainda não tem, talvez queira criar uma, pois traz muitos benefícios psicológicos. No entanto, eu também sugiro que você crie uma lista do que não fazer. Essa lista complementa incrivelmente bem a lista de afazeres e pode ser ainda mais importante. Deixe-me explicar. Este é o Mike. Mike adora videogames e joga todos os dias, mas também tem uma prova importante chegando, que determinará o seu futuro, e ele precisa estudar para ela. Então, Mike coloca o estudo em sua lista de afazeres. Naquele dia, Mike pega os livros e estuda por meia hora. Em seguida, faz uma pausa curta, durante a qual ele decide jogar alguns jogos. No entanto, ele se envolve tanto no jogo que fica por mais de 3 horas e não estuda mais depois disso. Claro, Mike conseguiu estudar por meia hora, então ele meio que cumpriu a tarefa de sua lista de afazeres, mas essa quantidade de estudo não é suficiente para que ele passe na prova. Então, no dia seguinte, Mike enfrenta o desafio de estudar de uma maneira um pouco diferente. Ele decide criar uma lista do que não fazer também. E o que ele anotou foi o seguinte: sem videogames até as 7 horas da noite. Mike vai estudar, faz isso por meia hora e depois tira uma pausa. No entanto, ele não vai para o computador como no dia anterior, porque ele se proibiu de jogar naquele horário. Em vez disso, ele usa a pausa para beber um copo de água e anotar alguns pensamentos que surgiram durante a sessão de estudos. Então, volta a estudar e consegue fazer isso por 3 horas completas naquele dia. Sempre que você tem um objetivo que deseja alcançar, nunca é o bastante dizer eu devo fazer isso, mas também deve incluir eu devo evitar fazer aquilo. O que você quer fazer e o que você não deve fazer são dois lados da mesma moeda e andam de mãos dadas. Deixe-me dar outro exemplo. Digamos que você queira comprar um produto específico e você sabe que esse item só pode ser comprado na loja ali na esquina. Então, você anota em sua lista de afazeres pegar aquele item na loja. No entanto, o caminho até lá está cheio de outras lojas que não têm o item que você quer. Você pode parar nelas no caminho e você vai chegar à loja no final da rua eventualmente. Mas se você anotasse em sua lista do que não fazer, não parar nas outras lojas, você chegaria à loja da esquina muito mais rápido e de forma mais eficiente. A loja no final da rua é uma metáfora para qualquer objetivo que você tenha, e essas outras lojas são uma analogia de distrações que impedem o seu progresso em direção ao objetivo. Então, se você quer ficar em forma, não deve apenas se exercitar, mas provavelmente deve evitar comer bolo e ir a fast foods também. Se você quer acordar cedo de manhã, não deve apenas colocar um despertador no seu celular. Deve também evitar atividades estimulantes e luzes brilhantes antes de dormir. E se você quer arrasar na próxima prova, não deve apenas estudar, mas também deve evitar jogar videogames e assistir Netflix. Às vezes, o que você escolhe não fazer importa mais do que o que você decide fazer. Ao subtrair de um comportamento, você está criando um espaço vazio que precisa ser preenchido de alguma forma. E ao limitar certas atividades, você está abrindo uma oportunidade para se concentrar totalmente na área mais importante. Alguns podem dizer que ser limitado é ruim e que ter total liberdade é o caminho a se seguir. Claro, nem todos têm a oportunidade de escolher livremente quando e como fazer algo, mas há uma desvantagem em ter muita liberdade de escolha. Quando nosso amigo Mike passou naquela prova e terminou a escola, ele se tornou um desenvolvedor de software freelancer. Agora, ele pode trabalhar em seu notebook quando e onde quiser. Ele pode escolher tanto o momento quanto o lugar. No entanto, de repente, Mike tem tanta liberdade que fica paralisado por isso, porque ele não tem restrições. Ele continua adiando o seu trabalho. Ele está sempre dizendo, está tudo bem, eu posso fazer isso depois. E quando o depois chega, nenhum trabalho é feito, porque Mike sempre pode fazer isso em um outro momento. Por causa disso, ele muitas vezes se sente culpado. Há esse pensamento constante em sua mente de que ele deveria estar trabalhando agora. E por causa dessa culpa, ele nem consegue aproveitar o seu tempo livre. Quando somos livres para fazer qualquer coisa, muitas vezes acabamos não fazendo nada, ou escolhemos a opção mais fácil. Se você tivesse que escolher todos os dias entre estudar, trabalhar, assistir TV ou jogar videogame, o que você escolheria? Você pode fazer a coisa certa e escolher estudar e trabalhar no início, mas à medida que os dias passam, eventualmente começaria a escolher a TV e os videogames com mais frequência.
frequência. Isso porque quando você tem liberdade para fazer isso, escolherá uma coisa que não requer tanto esforço. Agora, se você tiver limitações e não puder fazer o que quiser, escolher a opção mais difícil se torna muito mais fácil. Você não precisa usar tanta força de vontade para começar a trabalhar ou estudar, porque essas são suas únicas opções. Além disso, você não precisa resistir a outras atividades que poderiam tentá-lo. Mike logo percebeu que não ter restrições era o problema. Basicamente, ele estava constantemente escolhendo entre trabalho e tempo livre. E porque se divertir era a opção mais fácil, quase nenhum trabalho era feito como resultado. Então Mike criou uma lista do que não fazer personalizada. E essas eram as limitações que ele estabeleceu para si mesmo. Apenas trabalhe no escritório em casa, nunca trabalhe depois das 7 horas, sem internet, TV ou videogames até as 5 horas. Você pode pensar que essas limitações frustrariam o Mike, porque agora ele não tem tanta liberdade quanto antes. No entanto, elas o libertam. Ele parou de pensar constantemente se deveria ou não estar trabalhando. Em vez disso, agora ele simplesmente segue as regras que estabeleceu para si mesmo. Se são 10 da manhã, Mike sabe que não pode usar a internet, assistir TV ou jogar videogames. E como ele não tem muito mais o que fazer, é mais fácil para ele fazer o seu trabalho. Agora, ele também não se sente privado de seu tempo livre, porque sabe que ainda pode se divertir, apenas em um horário posterior. E se são 8 da noite, Mike não precisa se sentir culpado por não estar trabalhando. Em vez disso, ele pode aproveitar o seu tempo livre com tranquilidade. Tudo graças às suas novas regras. Agora, uma coisa que quero destacar é que, às vezes, não devemos apenas limitar os nossos comportamentos ruins, mas também os nossos comportamentos positivos. Por exemplo, praticar piano pode ser considerado um bom hábito, mas quando você tem outras obrigações, outras coisas mais importantes no momento, o piano não é nada mais do que uma distração. Não é melhor do que ficar sentado no sofá na frente da TV. Ambos estão tirando o foco da coisa principal que você deveria estar fazendo. É por isso que em certas ocasiões é desejável adicionar alguns de seus bons hábitos à lista do que não fazer também.